No on. Bom, bota aí o bichinho pra gravar aí, amiguinho. Tá gravando agora? Filma eu, mãe. Fazer igual o Zé Graça, né? Vale o seu joinha, vale o seu favorito. Então, gente, falando das aparições em si, nós conseguimos fazer um paralelo entre as aparições. E as aparições, ela fala de duas coisas que saltam dentre as outras. Tirando das aparições que a gente está falando, tirando a aparição de Lourdes, que é a ênfase, que a gente vai já falar mais sobre ela, a ênfase é no sofrimento, né? Ou seja, não arregueis no vosso sofrimento, não passa atrás, você está sofrendo, tá, Jesus sofreu mais que você. Então, agora, as outras falam bastante de duas coisas, penitência e conversão. Penitência e conversão. Lourdes também fala de penitência. Acho que na 8ª aparição, Nossa Senhora de Lourdes fala para Santa Bernadette Subirô, né? Boa tarde. Tudo bom? Hã? Subirô, né? Subirô. Tudo bom? Vocês se sentem bem ali naquele lado ali? Então, Santa Bernadette Subirô. Vocês podem vir mais para perto. Sim? Tudo bom? Sejam bem-vindas. Estava falando delas duas. Vocês são sempre bem-vindas. Então, gente, o que é que acontece? Pode me acompanhar aí, viu, meu filho? Eu não tenho esse negócio de ficar me enquadrando num X, não. O que é que acontece, então? Na aparição de Garabandal, nós falamos sobre um aviso, um milagre e um castigo. Esse milagre é um milagre que todo mundo, qualquer lugar do mundo vai ver. É um milagre que vai ter proporções assim, nunca dantes vista, né? Por quê? Eu falei aqui que existe uma corrente de pessoas que acreditam, que não faço parte dessa corrente, já disse, eu não acredito nisso, mas também não vou ficar dizendo que não é, porque vai que, né? É o seguinte, existe uma corrente de pessoas que andam dizendo por aí que o grande milagre vai ser o quê? Deus vai parar um asteroide em colisão com a Terra, ele vai parar no ar. Vai asteroidezinho lá e todo mundo vai ver aquele asteroide em qualquer lugar do mundo. Deus tem poder para isso? Tem ou não tem? Claro que tem. Muito mais. É uma pessoa que diz assim: eu não acredito em Deus. Aí o cara diz assim: como assim você não acredita? Não acredito. Me prova que Deus existe. Aí você vai dizer assim para a pessoa, né? Veja aquela árvore. Não, mas aquela árvore ali é fácil. Aquilo ali é a natureza. Faz uma. Enfim, né? É parte desse princípio. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que Deus tem poder para isso. Tá? Deus tem poder para isso. Deus está acima de tudo que existe no nosso universo material. E de tudo, na verdade. Até o tudo já era suficiente. E o castigo vai ser... ela não... As 4 meninas, a Marilole, a Contita, a Jacinta e a outra que eu esqueci o nome, elas não sabem exatamente qual será o castigo. Quem viu o castigo foi um sacerdote jesuíta, né? Lá que morreu naquele ano, em 1961, ele morreu, e ele foi a única pessoa que viu o milagre, aliás, que viu o milagre e direitinho e sabe sobre o que é o castigo. E é interessante isso, por quê? Porque o castigo, elas disseram, olha, vem para fazer, né? Mas a humanidade não é obrigada a passar por esse castigo, basta se converter. Ou seja, lá vem o castigo, né? Lá vem o castigo. Se for só isso, a humanidade se converter, então a gente já sabe que aguardem. Já nas aparições que a gente vai falar hoje, Lourdes é a aparição mais bacaninha, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Lourdes não veio fazer previsão nenhuma. Lourdes não veio dizer assim, não veio meter porrada em ninguém. Pelo contrário, Lúcifer, é o que eu estava
Estava lembrando. Não, mas Lúcifer é o nome de um santo, viu? Para quem não sabe. Existe um santo com esse nome. Eu estava dizendo que Lourdes. Aí os protestantes vão assistir esse vídeo, tá no YouTube. Tá vendo? Tá vendo como esse negócio de Maria e negócio de Satanás é a mesma coisa? Quer dizer, o nego pode mais nem se enganar, né? Não, porque se eu for falar agora aqui dos batistas, dos presbiterianos, né, dos metodistas e falar a palavra Lúcifer, não, aí ele se enganou. Aí ele se enganou. Então, Lourdes, 1858, cidadezinha de Lourdes, alguns 12 mil pessoas moravam nos arredores, na vila, né? E a família Subirô morava naquela realidade. Só que tinha uma coisa, eles eram muito pobres. Muito, muito, muito pobres. Pra vocês terem ideia, eles não tinham onde morar, eles não tinham onde dormir, eles não tinham o que comer. Então era muito interessante isso. Inclusive tem um filme, tá? É um filme até meio pálido da história, assim. Eles tentaram ser bem fiéis à história, mas assim, pálido no sentido da produção, essas coisas assim. Mas é um filme que expressa bem legal, assim, o grosso da história. Então, o que acontece? Nessa família Subirô, tinha uma mocinha chamada Bernadette. Tá? A Bernadette era uma menina que não tinha muito estudo, não tinha muito assim, acesso, né? Naquela época já não tinha. Lembrando que Lourdes já fez parte já foi uma colônia inglesa, tá? No século IX teve toda aquela briga, e aí que eles eram ingleses e passaram a ser franceses, né? É igual a gente assim que o comunismo assumiu o Brasil, passamos a ser todos americanos, né? A gente era brasileiro, passou a ser americano e agora está virando russo, né? Já que a Dilma agora está na ganga da Rússia, né? Enfim, essa família é interessante, por quê? Porque eles não tinham de dormir, então eles dormiam às vezes em celas de prisão, sabe? Em celas de prisão, ou às vezes em quartos, onde outras pessoas que também não tinham de morar, dividiam com eles, então ficava a família inteira, né? Ela tinha uma irmã e um irmão, e mais os pais, a família dela inteira, e mais outras várias famílias dentro de um quarto só. Então era uma coisa bem tensa, assim, né? Você vivendo aquilo, mas é interessante, ela não reclamava. Então, ela queria muito aprender, ela queria muito fazer a primeira comunhão. Muito fazer a primeira comunhão, mas ela não tinha acesso. Tinha um padre só, o padre estava indo embora, e ela não tinha acesso. Então, eles comemoravam a comida do dia como se fosse a única, porque muitas vezes era, né? Então, eles comiam hoje. Se eles conseguissem comida no outro dia, eles diziam assim, olha, que felicidade, conseguimos comida. Né? Então, a própria família Subirô era uma família sofredora. Era uma família, como diz lá Isaías, experimentada na dor. Então, eles vieram falar de uma coisa, no caso Nossa Senhora falou, de uma coisa que eles provavam isso no dia a dia. Mas, algo especial, que no caso da Bernadette, ela era apaixonada por Deus, na simplicidade. A mensagem de Lourdes é uma mensagem simples, antes de qualquer outra coisa. Bom, um belo dia, elas estavam indo procurar ossadas, né? Elas catavam ossos para poder, ossos de bicho mesmo lá, para poder levar e vender, né? Para eles usarem como lenha, né? E eles conseguiam algum dinheiro. Estava lá a Bernadette, a irmã e uma amiga, chegaram lá na gruta. Eu não vou lembrar mais o nome daquele lado da gruta, esqueci. Tanto faz. Tem uma gruta. E essa gruta está lá até hoje. Você chega lá, está lá a gruta. Não, é Gruta dos Porcos. É porque tem um nomezinho em francês. Que é o que eu não... Mas era Gruta dos Porcos, sim. Lá na Gruta dos Porcos passava um rio. Na frente da gruta. Certo? Na gruta aqui tinha um rio na frente. O rio era meio sujinho. Aquela coisa, deixava muita lama, né? E tal. E ela era uma pessoa doente. Né? Bernadette era muito doente.
tinha asma, provavelmente tuberculose, né? Na verdade, todos os santos, praticamente todos os santos morriam de tuberculose, né? Então, quando um belo dia ela estava lá naquela gruta, as meninas atravessaram o rio, né? Pisaram na lama, mas ela não podia, a mãe dela não deixava para não resfriar. Então, quando os meninos atravessaram a lama, ela sentiu uma rajada de vento assim e ficou. Não tinha vento nenhum, mas apareceu uma rajada de vento. Aí ela olhou. Aí, deve ser nada. Outra rajada de vento. Aí ela ficou. Quando ela olha, ela vê uma imagem que ela viu que era uma mulher, apesar dela não saber quem é, uma imagem luminosa, branca, onde ela viu, e aquela imagem apareceu para ela, mas na primeira vez não falou nada. Né? Ela estava lá, Bernadette aqui, a imagem ali, ela ficou olhando. Aí a irmã e a amiga olharam assim de longe assim, a imagem sumiu da frente dela, e ela... Olha, o que você estava vendo? A irmã dela perguntou. Ela disse, eu estava vendo uma mulher. Eu vi uma mulher. Aí a irmã dela, você quer me deixar com medo? E perguntou. Aí a pessoa responde, ela não aceita a resposta. Tá difícil, né? O que acontece então? Ela foi para casa e contou, né? Na casa dela, porque a irmã contou aquela coisa, ela não queria falar, mas aí uma senhora rica disse, não, se você estiver mentindo eu vou saber, levou ela lá. Quando levou ela lá, Nossa Senhora apareceu a segunda vez para ela. Nossa Senhora apareceu 18 vezes para Bernadette. Tá? Na segunda vez, Nossa Senhora disse assim, olha a delicadeza da mãezinha. Você poderia, por gentileza, vir por mais 15 dias? Você poderia vir por mais 15 dias, por gentileza? Coisa belíssima, não é isso? E ela disse, posso. As pessoas que estavam com ela na hora perguntaram quem era, qual era o nome. A Nossa Senhora não quis dizer ali. Ok. Na oitava aparição, teve uma coisa bem interessante. Na oitava aparição. Por quê? Porque na oitava aparição, Nossa Senhora tinha pedido para que se fizesse uma capela e que os padres, os sacerdotes e o povo viessem em procissão para essa capela. Obviamente, o padre não aceitou, né? E disse, olha, diga para ela que eu quero saber como é o nome dela. Ok. Ali, ela não disse, mas teve uma coisa interessante. Nossa Senhora disse o seguinte, o que é que você vai fazer? Você vai se abaixar. Você está vendo a lama do rio? Estou vendo, pronto. Você vai beber aquela água ali. Aí você vai pegar aquela lama e vai passar no seu rosto. Pronto, quando ela começou a fazer aquilo ali, o povo olhou para ela e disse, a bichinha é doida, a gente veio para cá só para ver uma doida bebendo água suja. Ok, ela olhava para Nossa Senhora, e assim, quem assistiu o filme percebe que a menina dali foi ninja total, né? A menina olhava assim, como se realmente estivesse vendo Nossa Senhora, e estivesse dizendo, não quero, mas vou. Aí foi lá e tomou aquela água lá, e comeu uma folha lá, começou a comer o matinho que tinha lá. Beleza. Já fiz o que Nossa Senhora queria, Nossa Senhora foi para a casa dela, eu vou embora também. Deixou a multidão lá, nem cartaz para a multidão, foi embora. Um meninozinho vai olhar assim, quando ele olha, começa a borbulhar. Começou a sair água, brotou uma fonte. Naquele pontozinho onde ela botou a mãozinha dela lá e bebeu a águazinha suja. A água suja daquela época era melhor do que a água boa de hoje. Posso garantir. Então, brotou uma fonte lá. O menino, mas botou uma fonte lá. Ok. Algumas pessoas passaram a acreditar, realmente ela não é doida, realmente estava tendo alguma coisa aqui, e começaram a propagar a aparição de Nossa Senhora. Aí as pessoas disseram assim, olha, a Virgem Maria apareceu para você. Eu disse, não, mano, eu nunca disse que era a Virgem Maria. Quando foi que eu disse que era a Virgem Maria? Né? Eu não disse isso. Não, mas é a Virgem Maria, Virgem Maria, Virgem Maria. E chegou num ponto onde fizeram sabatinaram
pessoal que era ligado, né, à justiça, com alguns médicos e tal, fizeram um interrogatório com ela. O primeiro interrogatório foi o próprio padre que fez, depois fizeram esse. Nesse foi interessante, por quê? Porque o pretexto ela era muito simplesinha, gente. Fizeram um pretexto para ela e disseram assim, não, é para curar sua asma. Então vamos curar sua asma, eu quero conversar com você. Começaram a passar a mão na cabeça dela, aí o cara achou um gado na cabeça, está aqui, ó. Está aqui. É porque existem estudos, o cara começou a inventar, existem estudos que diz que tem um galo bem aqui nesse ponto aqui, então ele faz a pessoa ter alucinações. Aí ela diz assim, não, mas eu caí da escada. Isso aqui, que eu caí da escada. Aí o cara disse assim, não, porque isso, aquilo, outro, você vai ter que se internar e tal, vá lá para fora conversar. Quando ela foi lá para fora, ela viu o padre acompanhou ela lá dentro, óbvio. O padre, né, sabia o que estava acontecendo e disse assim, e aí, vocês vão fazer com a menina o quê? Não, porque o prefeito, que é o prefeito dos Pirineus, que é aquela região lá da França, né? O prefeito quer, porque quer que ela seja observada. Disse, não. Aí disse assim, olha, diz para ela, você não nos convenceu. Aí ela disse, mas não disseram para mim que eu tinha que fazer vocês acreditarem em mim. Disseram só que eu tinha que contar o que eu vi. E isso aí eu fiz. Ok. Proibiram a visitação na gruta. Certo? O prefeito, carniça, proibiu a visitação na gruta. Então, um belo dia, o menino do imperador estava ruim. O imperador, a mulher do imperador, a imperatriz, manda buscar a água para poder dar para o menino tomar. O menino vai e toma, fica bom. Aí o imperador vai e manda o quê? Libera a gruta aí para a galera poder pegar a água, poder fazer as orações e venerar Nossa Senhora aí. Pronto, ali começou uma grande peregrinação em Lourdes. Ali começaram todas as curas extraordinárias em Lourdes. Tá? Eu vou citar uma cura. Uma. E essa cura é agora. Recentemente há poucos anos. Eu falei dela sábado passado, vou falar aqui de um senhor alemão, protestante, até o talo, daqueles protestantes assim, de liça, sabe? Que é anticatólico, 100%. Aqueles que ele não se conforma de ser trouxa e quer que você seja trouxa com ele. Pronto. O que acontece? Ele era altamente anticatólico, esse homem pegou uma doença seríssima, gravíssima, e ele estava para morrer, então convenceram a ele, a pessoa diante da morte muda muita coisa, né? Convenceram ele a ir lá em Lourdes. Ele foi em Lourdes, ele tomou a água de Lourdes e ele ficou 100% curado. E a maior cura, ele virou católico. Ali foi o grande milagre. A mensagem de Lourdes, entre a primeira e a 18ª mensagem, aparição, Nossa Senhora de Lourdes pediu penitência, penitência e penitência. Reze pela conversão dos pecadores. Teve uma vez que Nossa Senhora pediu isso. Outra coisa, na 16ª aparição, o padre ainda não convencido, diga, vá perguntar o nome dela, eu quero saber como é o nome dela. Aí ela foi, né? Lá vem Bernadettezinha, disse assim, padre, o nome dela é Imaculada Conceição. Aí o padre, como é, rapaz? Como assim? Imaculada Conceição, esse é o nome dela. Não, você não pode estar dizendo, foi que ele ensinou, diga logo. Vai dizendo, não, ninguém me ensinou. Você sabe o que significa? Não. Aí ele vai sentar com a menina que tinha acabado de fazer a primeira comunhão. Vamos explicar o dogma da Imaculada Conceição para a menina, né? Aí ele senta, aí ele vai explicar. Olha, não era para ela ter dito, eu sou a Imaculada Conceição. Era para ter dito assim, eu sou Maria Imaculada, ou, né? Ela não pode juntar a Imaculada e a Conceição, porque era como se ela tivesse dito que ela era o fruto e a árvore ao mesmo tempo. Então não dá para ela dizer isso daí. Ela disse, não, mas foi isso que ela disse. Aí o padre coloca o zóio arregalado e falou, vamos fazer essa capela. Fizeram 2 basílicas, tem 2 basílicas lá em Lourdes. Achei muito interessante, porque fazendo essas pesquisas de Lourdes, eu achei uma webcam que fica 24 horas ligada, transmitindo, né, lá em Lourdes, achei muito legal. Não vi milagre nenhum, fiquei frustrado, eu não acredito mais em Lourdes.
Olha, existem 2.000 casos de curas inexplicáveis atestados pela medicina. 2.000. Desses 2.000, canonicamente aceitos pela igreja como milagres, 60. Extraordinários. Não vão dar nunca. Não entra nessa conta. São 2.000 curas inexplicáveis. Gente, o que acontece? Para ser uma cura inexplicável, é assim. Jeane aqui. Jeane tomou a aguinha lá. Aí, olha, tá curada. Né? Os cabelos da gente se esticaram sozinho. Ficaram bem lisinho. Pronto. Tá curada. Aí o que acontece? Virou um mega ré natural, né? O que acontece então? Aí os médicos não podem, se a raiz dela como é que chama isso? É encaracolada, cacheada, então isso quer dizer que é impossível do nada ele ficar, não, isso é charlatanice, não, vamos examinar. Aí vai, né, 60 médicos assim, numa junta, né? Aí eles vão analisar aqui o couro cabeludo, a genealogia todinha da Jeane, né? Eles analisam tudo que eles querem derrubar. O que acontece? Chegou no final e disse, não dá, o cabelo dela virou liso mesmo, de uma hora para outra. Né? Então eles dizem assim, a medicina atual, a ciência atual inteira não consegue explicar. Detalhe, curas aconteceram na época que até hoje não é explicada. Então nem dá para dizer que com a evolução, ou seja, 150 anos depois, a medicina continua ainda divagando com relação a algumas curas. Cegos de nascença, por exemplo, cego de nascença foi curado naquela fontezinha. E detalhe, a mesma fonte que há 151 anos atrás brotou, é a mesma fonte que está lá hoje, até agora. Tá? As pessoas chegaram, já teve gente que examinou lá dentro para ver se não tinha um compressor pegando do canal, de algum canto lá do rio. Não tem. Está lá. A fonte é lá. A fonte surgiu quando Bernadette bebeu aquela água suja lá da lama. Detalhe, Bernadette então foi encaminhada e viveu 8 anos no convento, né, até morrer lá nesse convento. Passou-se o tempo e o corpo dela foi exumado por causa do processo de beatificação. Então o corpo dela precisava ser exumado. Quando tiraram, o corpo dela estava intacto. Levaram e enterraram de novo. Depois fizeram o quê? Olha, saiu, ela é beata. Beleza, então, o que vai acontecer? Vamos ter que tirar o corpo dela lá, né, para a gente transportar esse corpo. Ele está numa cidade que fica a 700 quilômetros, né, de Lourdes. Quando tiraram de novo, estava lá intacto. Então, não, peraí, o que a gente vai fazer? O corpo está incorrupto. Então, o que eles fizeram? Colocaram num esquife de vidro, e ele está exposto lá na França, para quem quiser ver. E olha, é linda. A menina era linda. Não tem esse lance de dizer que virou freiro porque era uma baranga, não. Virou freiro porque era feia demais, tinha que queria. Não. Ela é, no seu corpo, linda. Né? Você vai na internet, tem as fotos dela lá, se você quiser. Impressiona, não impressiona? Impressiona. Ela é mais bem cuidada que muita mulher viva hoje. Não é não? Ela não parece que está morta, parece que está dormindo. Ela está tão perfeita que parece que está dormindo. Quando eu estou dormindo, eu fico parecendo também isso daí. Eu não quero entrar nesse detalhe de corpo incorrupto aqui não, mas olha, são mais de 2.000 corpos incorruptos, parcialmente ou não, ou seja, existe corpos incorruptos que é o corpo inteiro, e existe corpos incorruptos que é só parcial. Por exemplo, Santo Antônio de Pádua, está lá a língua dele do lado, né, dos ossos, da ossada dele. Então, o corpo dele se corrompeu, mas está lá a língua dele, que é a chamada espada de Deus, né, que com um discurso ele acabou uma guerra. Chegou o Santo Antônio e a galera, aparta. Né? Ele é mais eficaz no lance de apartar a briga que Moisés. Né? Moisés tinha um método peculiar, tinha 2 brigando, mata um, acabou a briga. Tinha 2 brigando. Ele mata um, pronto, vai brigar com quem? Né? Acabou a briga.
Já, até aquele episódio de Santo Antônio, que ele estava no mar, né? Não, se eu parar, até os peixes virão falar por mim, os peixes subindo aqui assim, todos os... Ave Maria, tremeu. Eu fosse um negócio daquele, eu tinha botado um ovo de avestruz. Só daquele do susto que eu ia tomar. Rapaz, o cara mandou, o peixe subiu. Ou eu ia pescar, né? Aproveitar, né? Peixinho assim. Então, aparição de Lourdes. Gente, é isso. Nossa Senhora de Lourdes veio dizer assim, olha, vocês aprendam a sofrer. Aprendam que o sofrimento de vocês não pode ser jogado fora, não pode ser em vão. Não pode, o que eu quero dizer? Quando você está sofrendo, você começa a reclamar. Você começa a reclamar. E a pior e mais inútil pergunta que se faz. Por quê? É uma pergunta inútil. Vamos lá. Estou caminhando. Topada. Né? Topada. Não sei nem se nos outros... Tropeço, não tropeço. Aqui no Ceará é topada. Você tropeçou aqui, seu dedo está lá arrancado metade da parte de cima. Como é que é o nome aqui no Ceará? Chaboque. O que acontece então? Arrancou o chaboque do dedo. Rapaz, a língua cearesa é lindo, né? Foi feito por algum santo. Então, o que acontece? Aí você, por quê? Você descobre. Por quê? Porque tinha um negócio assim mais alto, um desnível, eu não percebi, tropecei nesse desnível e tropecei. Beleza. Sabemos o porquê? Parou de doer? Não faz diferença, gente. Saber o porquê ou não saber o porquê que você está sofrendo, não faz a menor diferença. Agora, quando eu dou um rumo para o meu sofrimento, ou seja, o que Deus quer me ensinar? O que Deus quer me dizer? O que Deus quer me... Sabe, qual é a delicadeza de Deus para mim nesse momento? Agora, a gente só pode escutar Deus quando a gente para e faz zoada, né? O Padre Léo gostava de dizer assim, se você abrir a porta e sair da frente, ele pode entrar. Porque tem gente que abre a porta e fica... E tem gente que é do tamanho, da largura da porta e da altura. Né? Então aí é impossível de você passar. Lourdes é isso, gente. Lourdes é Nossa Senhora dizendo assim, ó, não desperdicem o sofrimento. Não desperdicem. Pelo contrário, entreguem. Entregue, seja em sufrágio das almas do purgatório, né? Seja pela própria conversão dos pecadores, a conversão da tua casa, da tua família. Tem gente que está precisando de conversão na sua casa, pois entrega o teu sofrimento. E hoje o sofrimento da gente pode não ser uma tuberculose, mas pode ser aquelas contas que a gente não consegue pagar e fica assim, e sabe, não dorme, vira para o lado, vira para o outro. Pode ser aquele vizinho chato que não deixa você em paz, sabe? Pode ser aquele camarada do teu trabalho que é ridículo, de chato, que quer ser melhor que todo mundo e não é melhor que ninguém. Pode ser tudo isso, sabe? Deus se alegra dos nossos pequenos esforços. Deus se alegra dos nossos pequenos esforços. Mas Ele nos quer ver lutando. Vocês lembram de quando eu falei sobre Santo Antão? Santo Antão estava lá, dentro daquela tumba, um monte de satanás lá dentro fazendo zoada, fazendo medo a ele, e ele disse, eu não vou. O Satanás ficou com raiva dele, foi-se embora. Aí o que acontece? Ele vai dizer assim, ei, e aí, não vai me ajudar mesmo não? Aí uma voz diz assim, eu estive aqui o tempo todo. Aí Santo Antônio diz assim, e por que demorou tanto? Gratidão em forma de pessoa, né? Demorou tanto. Mas os santos têm essa intimidade, né? Com Deus. Santa Teresa d'Ávila, então, nem se fala. E aí, a voz que conversava com ele, a voz que gritou ali para ele, disse assim, porque eu gosto de ver você lutando. É por isso que Deus nos permite o sofrimento, porque Deus gosta de nos ver lutando. Claro. Exatamente, vai junto. Fala aí, Salvific Dolores. Não, a carta apostólica Salvific Dolores, do Papa João Paulo II, sobre o sentido redentor do sofrimento. A gente
a gente sofre de verdade até o momento que a gente decide parar de espernear. Quando a gente decide parar de espernear e se faz igreja, e se faz corpo, o Papa João Paulo II deixa isso bem claro na Salvifici Dolores, né? Oi. Sobre sofrimento, Deus Pai disse na visão que teve com Santa Catarina de Siena. Quer dizer que Deus teve uma visão com Santa Não, Catarina? na verdade, o contrário. Desculpa, foi o contrário. Ele disse que o sofrimento com amor é que fazia o santo, a pessoa próxima a ele. E isso é muito, assim, uma coisa que o protestante nunca vai entender. É como o próprio Paulo falou também, né? Que não vivia mais ele, Cristo vivia. E assim, é difícil a gente entender quando você quer que Deus seja o seu cachorrinho, que você chega em casa e ele está abanando o rabo para você, né? É difícil você entender quando você quer que Deus seja o seu gerente bancário, que você está precisando de dinheiro e você vai lá pedir a ele. É difícil você entender o que é o sofrimento quando você acha que Deus é uma máquina de refrigerante que você empurra ré e sai milagre do outro lado. É difícil entender, gente. Quando nós temos uma teologia da prosperidade que nos ensina o contrário, ensina que eu tenho que determinar e Deus tem que fazer, é muito difícil. Entende? É muito difícil você se acostumar com o sofrimento. Deus não quer que você sofra. Onde é que tem escrito isso, amigo? Vamos lá. Diz aí, tu que é ex-protestante, decorou a Bíblia em 5 idiomas. Diz aí. Onde é que tem escrito que Deus não quer que a gente sofra na Bíblia? Elias e Paulo são provas claras disso. Elias que, para quem não sabe, entrou em depressão, né? Elias estava falando, eu quero morrer. Um anjo chega e diz, coma meu filho, está aqui, coma. Aí ele comeu, né? Agora eu estou nutrido, agora eu quero morrer. Né? Eu quero morrer. Aquela ruma de sacerdote do Satanás vindo correndo atrás dele. Até eu tive depressão. Moisés subiu no monte, olhou a terra santa, mas não pisou. E a Bíblia diz que Moisés ficou deprimido. O maior nome de todos da Bíblia, qual é? O maior nome de todos? Jesus. Jesus estava lá, olhou e suou sangue, e disse assim, ai Pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. E aí estava lá, né? Eli, lá sabactane, né? Meu Deus, por que me abandonaste? A humanidade gritava dentro de Jesus. A humanidade gritava dentro de Jesus. Fosse o protestante, estava pregando assim, e o Senhor estava lá naquele outro. Gente, vamos ser falsos assim no inferno. Eu digo para quem quiser, se tem algum protestante assistindo isso daí, vá para o inferno com o seu chororô, meu amigo. Aqui é lugar onde as pessoas sabem o que estão falando. Não é verdade, André? Aqui a gente não convence ninguém pelo sentimento, não. Se você quiser aderir, é uma fé racional, como diz São Paulo. Não tenho nada contra protestante não, bicho, mas eles podiam desistir, né? O que foi que aconteceu? Oi. Tu se perdeu, tu está procurando? Não, em relação à teologia da prosperidade, né? Para os que já não gostam do padre Paulo Ricardo, deixa eu botar aqui mais uma pimentinha aqui no negócio. Para os irmãos protestantes que estão assistindo, por caridade, por amor a eles, né? É preciso avisar que algumas denominações protestantes, elas fazem um trabalho muito próximo de uma outra religião também, de uma outra denominação, de um outro grupo religioso, que é a macumba. Na macumba, eu digo isso porque eu já frequentei, na macumba, o que acontece? Você faz um trabalho, aquele trabalho você direciona para uma determinada entidade, e à medida que você cumpriu o ritual daquele trabalho, a oferenda, o nome é até esse, aquela entidade agora ela é obrigada, então, a lhe prestar aquele serviço que você está requerendo dela. Então, quem agora passa a ser servo é a entidade. A entidade agora ela tem que fazer, porque você fez o trabalho como manda o figurino. Infelizmente, algumas denominações protestantes adentraram nessa viés que não é lá, digamos assim, muito cristã, né? Ou seja, você faz a oferenda, você entrega a oferenda, você paga, não sei se é dízimo, trismo ou quatrismo, como é que ele chama agora, né? E agora Deus é obrigado, então, a lhe atender. E Deus já não é mais o Senhor, é o servo, né? Olha, alimenta a lenha, né? Alimenta o fogo da caldeira. Bom, sobre isso também, a gente tem muito...
É interessante como você... Eu não quero entrar nesse assunto também. É interessante, por exemplo, como a gente vê o Espiritismo, que prega o desprendimento e, ao mesmo tempo, que você tem que pagar numa reencarnação para poder ser salvo. É um negócio meio estranho, né? Quem prega o desprendimento de um lado, mas por outro, não, peraí, você tem que viver sucessivas vidas para você ir purificando, né? E alcançar o perdão de Deus. Gente, isso é muita malacagem. Ah, não vem com essa pro meu lado não, gente. Castidade. Bom, Madre Mariana de Jesus Torres. Qual foi o ano dessa moça, meu Deus? 1634. Quer ver como é? Não, 1594. 1634 foi uma das aparições. 1594, na verdade. 1594, 2 de fevereiro de 1594, Nossa Senhora aparece. Gente, essa é uma aparição fortíssima. Forte. Quem teve a oportunidade de ler, quem não teve, leia sobre essa aparição, saiba mais sobre isso. Não vai dar tempo para a gente falar tudo aqui. São previsões impressionantes, né? A aparição de Nossa Senhora de bom sucesso. Então é o seguinte. Vou só ler uma parte aqui para vocês. Ouviu então uma voz celestial que a chamava pelo nome. Viu à sua frente Nossa Senhora refulgindo em meio à imensa claridade. Trazia o menino Jesus no braço esquerdo e um báculo de ouro na mão direita. Olha, o sinal de Nossa Senhora é o báculo de ouro, certo? Nossa Senhora apareceu inúmeras vezes com esse báculo de ouro. Por exemplo, para quem não lembra, na aparição de Nossa Senhora, que não foi uma aparição, foi uma visão que não... Foi aparição, tá? Foi aparição. Vou considerar como aparição. Sábado passado a gente fez essa diferenciação, mas eu estou falando de São Domingos de Gusmão. Aquela que é narrada no Tratado de São Luís. Então, que aparece, quando ele chama Nossa Senhora, aparece com aquela legião de anjos, aquele homem com 15 mil demônios, né? 15 mil demônios. Gente, um demônio só faz estrago, acaba com 15 mil. É para botar. Eu posso dizer, inclusive, que aquele cara era um inferno, né? Para ter tanto cão dentro dele, só pode ser um inferno. O que acontece, então? Quando aparece, Nossa Senhora vem com o báculo, né, de ouro. E aí, sapeca na cabeça do Satanás e ele tem que falar as verdades sobre o rosário. Aí ela vai dizer assim... Bom... Aí ela diz assim para a Madre Mariana: sou Maria do bom sucesso, rainha dos céus e da terra. Ela já chegou logo causando polêmica, né? Sou a rainha dos céus e da terra. Declarou-lhe a mãe de Deus: tuas orações, lágrimas e penitências são muito agradáveis a nosso Pai Celestial. Quero que fortaleças teu coração e que o sofrimento não te abata. Tua vida será longa para a glória de Deus e de sua mãe, que te fala. Meu Filho Santíssimo te presenteia com a dor em todas as suas formas. Aqui eu já tinha morrido. Que presente é esse, meu Deus? Vocês estão entendendo aqui que a pedagogia do céu não é a nossa? A nossa pedagogia é a pedagogia da filáusia, né? Foge da dor, busca o prazer. É a nossa pedagogia, né? A nossa pedagogia é a pedagogia da assídia. Ama o que eu não tenho e odeia o que eu tenho. Esse é o nosso jeitão. É o modus operandi nosso. Foge da dor, procura o prazer. Tá? Essa é a pedagogia da filáusia. Então, aí diz assim... meu Filho Santíssimo te presenteia com a dor em todas as suas formas. Meu Deus, fosse com vocês, hein? Quer dizer, a pessoa já está fazendo penitência, já está, aquela diz, tuas lágrimas, tuas penitências e tal. Olha, foi tão bom, você está sendo tão, que eu vou te dar dor. Ótimo. Aí ela disse assim: mulher, e aquele negócio que tu ficou de discernir? Aí ela disse: eu discerni já. O que foi? Não, o pastor rezou por mim, eu me senti tão bem. Era de Deus. Quer dizer, o fato de ser de Deus é o fato de, depois da oração, ela se sentir bem. Igual um cigarro de maconha.
cigarro de maconha, você fica lá, na Babilônia. Né? Se for o lance de... esse é o crivo, o discernimento da pessoa é o crivo. Eu me senti bem. As pessoas esquecem que a paz que vem de Deus, como diz o Padre Zezé, é uma paz inquieta. É uma paz que nos desinstala. Não é uma paz que nos acomoda. Você sentiu que tá resolvido, porque eu senti uma paz, vou me deitar. Bom, aí ele diz assim, vai te presentear com a dor de todas as formas, para infundir-te o valor que necessitas, toma-o de meus braços nos teus. Aí onde está, para infundir o valor que necessitas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela sofreu muito em vida, né? Todo mundo sabe, morreu muito cedo e tudo mais. Sofreu muitas vezes também por causa da criação, era acostumado a ter tudo nas mãos, não penteava nem o cabelo só. Sofreu ou não sofreu? Sofreu, né? Enfim, sofreu pra caramba. Eu posso dizer, inclusive, já vi inúmeras pessoas dizendo isso, né? Essa não é fé católica, né? Mas assim, é de fé facultativa. Mas eu posso dizer que ela viveu um purgatório na Terra. Ou seja, ela sofreu, meu amigo. Ela sofreu pra caramba. Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque ela prometeu que quando ela chegasse no céu, ela derramaria uma chuva de rosas. Não prometeu? Até hoje tem gente lá em Lisieux procurando a rosa cair do céu e não caiu nenhuma. O problema, sabe o que é? São quantos milagres, hein, para canonizar alguém? 2. Sabe quantos tem dela? 2.000. 2 milagres para canonizar alguém. Ela tem 2.000 atribuídos a ela. Tinha, né? Deve ter muito mais. Agora, vocês viram as rosas? Você está vendo como a gente fica procurando só 9 e esquece que pode vir meia dúzia? Paulo, eu no caso sou devoto dela, né? E assim, eu vi alguns testemunhos de que tem pessoas que antes de receber um milagre apareceu uma rosa, algo assim. Mas o milagre mesmo já é a rosa em si, né? O próprio Padre Paulo Ricardo tem um testemunho muito bacana, esse lance de Santa Teresinha, né? Onde ele disse que estava pregando no encontro da renovação carismática e a mulher disse assim, olha padre, eu vi Nossa Senhora que entregava, Santa Teresinha entregava uma rosa vermelha para o senhor. Aí ele disse que não, carismático vê tudo o tempo todo, né? Então, o problema é que meses depois, a mulher falou uma coisa para ele lá também, meses depois aquilo que a mulher tinha falado aconteceu. Aí ele disse, eu tenho que dar um crédito maior para o pessoal da renovação, né? Crédito maior. Eu estava lá em 2008, mal conheci o Padre Paulo Ricardo, conheci muito pouco dele. O site dele era muito feio na época. Em 2008, na Canção Nova, fui lá para um encontro com ele. Fui para a missa celebrada no Novos Ordos por ele, fantástico. Pena que ele estava na Canção Nova, a Canção Nova já viu, né? A Canção Nova, baterias e barulheiras e tudo aquilo lá. E é impressionante, por quê? Porque enquanto estava todo mundo lá, na Santa Missa, fazendo aquela... fazendo o xalalá, ele estava assim. A mão cruzada aqui. Só. Foi ali que eu conheci o Dies Irae, né? Foi na homilia do padre, naquele dia que eu vi o Dies Irae, eu fiquei, meu amigo, que padre é esse? Enfim, aí ele diz assim, a vontade de meu Filho Santíssimo, que tu mandes executar uma estátua minha, tal qual me vês, e a coloque sobre a cátedra da priora, né? Para que daí governe o meu mosteiro. A priora é a chefe, né? Porque tem um prior, que é do mosteiro, né? E tem a priora, que é das mulheres, né? Que os mortais entendam que eu sou poderosa para aplacar a justiça divina e alcançar piedade e perdão a toda a alma pecadora que a mim recorra com coração contrito. Porque eu sou mãe de misericórdia e em mim não há senão bondade e amor. Está precisando aí de se reconciliar com Deus? E lembra daquela
daquela formação que eu dei sobre o valor da confissão, Santo Antonino estava lá, e aí ele vê o Satanás assim na capela, está indo para onde, Satanás? Fala logo. Aí o Satanás diz, estou fazendo uma restituição. Você está fazendo uma restituição de quê? Aí ele diz assim, estou restituindo a vergonha dos pecadores, que eu tirei na hora do pecado. Ou seja, na hora que estava pecando, ele tira a vergonha, você fica lá, peladão, né? Tá nem aí, porque é o amor, eu amo demais, ele prometeu que ia casar, eu acreditei porque eu amo. Aí você está lá, não tem vergonha nenhuma. Na hora que chega diante do sacerdote, meu amigo, a vergonha vem triplicada. Eu não posso dizer isso porque é muito vergonhoso para mim. Amiguinho, você vai com a sua vergonha para o inferno. Uma pena. Eu quero dizer para vocês que o inferno é quente de verdade. Tá? Valendo. Aí diz assim... vou pular essa parte aqui. São Francisco e os 3 arcanjos refazem a imagem na acabada. Ela chegou lá um belo dia e a imagem estava lá feia, porque São Francisco e os 3 arcanjos chegaram e fizeram a imagem. Gente, isso é impressionante. Eu quero que vocês leiam depois com mais calma essa aparição todinha, porque é muito sério. Oi. São Francisco de Assis? Sim. Foi? Mas não podia ser ele, não. Ele reconstruiu uma igreja inteira, uma igrejinha, mas foi uma igreja. Os 3 arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, e reconstruíram a imagem que ela tinha pedido para colocar lá no mosteiro dela. Bom, eu quero aqui falar com vocês esse lance das profecias, porque é o seguinte, isso aqui é século XVII, tá? Século XVII. Finalzinho do século XVI para o século XVII. Então isso aqui, gente, é o seguinte. Ela previu coisas fantásticas para o século XX. Uma dessas... Olha, eu vou falar aqui, entre um pouco em detalhes aqui, mas ela previu que... Aquilo ali é o Equador, tá? Bom Sucesso lá, é lá no Equador. Ela previu, por exemplo, a independência do país que não tinha nome, que se chamaria Equador no futuro. Ela previu aqui. Ela previu que o Equador teria um presidente segundo o seu coração. Garcia Moreno. Presidente Garcia Moreno, para quem nunca ouviu falar, pesquisem. É um presidente fantástico, devotíssimo de Nossa Senhora, que morreu martirizado lá em Quito. E tem o coração dele é incorrupto. Está lá em Quito, para quem quiser olhar. Né? Para quem quiser olhar, fantástico. Outra coisa que essa... Gente, tá pedindo demais, né? A gente merece sofrer para ver se alguém vai para o purgatório, né? A gente não merece. Gente, um amigo meu disse assim, um país onde a juventude católica sobrevive com flash mob não merece Garcia Moreno. Escutaram? Eu estou reproduzindo que quem está falando sou eu agora. Certo? Um país onde a juventude católica se resume a flash mob não merece um presidente como Garcia Moreno. Isso é muito sério. Muito sério. O nosso país é uma piada. Você vai para a Argentina, o pessoal chegou lá na frente da catedral, fizeram um grande cordão de isolamento, levaram porrada, levaram cusparada, tudo era rezando rosário. Rezando rosário na frente da catedral lá de Buenos Aires. E aqui? Tirando o pessoal do Plínio Correia, ninguém, amigo. Ninguém. Quantos católicos tem aqui? Tem o mesmo tanto lá da Argentina? E tem 1000 vezes mais. Quantos? Quantos fizeram o que fizeram na França? Quantos? Aqui nós somos pessoas que aprenderam a ficar reclamando só. Isso é a nossa índole brasileira. Reclamar e esperar que alguém faça por nós. Isso aí, meu amigo, é geral. Bom, e é uma profecia muito interessante. Vamos lá. Em uma de suas várias revelações, citamos a aparição de 16 de janeiro de 1599, onde ela diz assim: a pátria em que vives deixará de ser colônia e será república livre. República, isso, meu amigo, no século XVI, Nossa Senhora falando de república. Vocês estão entendendo como isso aqui é tenso? Ei, menino, eu estou me mexendo, tu tem que prestar atenção em mim. Lembrando que
de novo, que é isso que é. A primeira república importante da América veio no século XVIII, né? Estados Unidos, muito depois, né? Muito depois. Final do século XVI, 1599, aí ela solta uma pérola dessa, Nossa Senhora, né? E será República Livre, conhecida pelo nome de Equador. Gente, só essa aqui já era o suficiente para a gente se desmanchar inteiro. Só essa. Vamos para frente. Então necessitará de almas heróicas para sustentar-se através de tantas calamidades públicas e privadas. Vamos lá para a próxima. Falando aqui de Garcia Moreno, né? No século XIX, isso aqui é o final do século XVI. No século XIX, haverá um presidente verdadeiramente cristão. Homem, né? Varão de caráter, a quem Deus nosso Senhor dará a palma do martírio na praça onde está este meu convento. Exatamente o que aconteceu. Ele estava saindo, né? Não sei se ele estava num restaurante, não lembro muito bem, mas ele estava saindo e aí já foi alvejado de tiros, né? Então, ele foi martirizado lá. Agora, existe assim um estudo para saber se ele foi martirizado mesmo, ou se ele se defendeu na hora, né? Enfim, eu acho que ele foi martirizado porque está aqui a previsão que ele ia ser martirizado. Bom, ele consagrará a república ao divino coração de meu Filho Santíssimo, e esta consagração sustentará a religião católica nos anos posteriores, os quais serão aziagos, que eu sei lá o que é aziagos, né? Aziagos, para a igreja. Século XIX. Você está vendo o que ela prevê aqui? Ela está falando do século XX já. Ou seja, os anos que virão serão, eu acho que aziago quer dizer ruim, algo ruim. Porque só o que aconteceu é uma coisa ruim, né? E fora que é bem inoperantezinho, né? Ele é bem... Para você ver. Falar nisso, o Papa recebeu o Mujica, né? Tá recebendo só gente boa. Eu acho, gente, eu prefiro achar que o Papa recebendo essa galera, sabe para quê? Ele se tranca na sala e vai exorcizar esse povo. Eu acho, chega o cara entra lá, vamos falar de teologia da libertação. Chega lá, tá o Padre Fortel e o Gabriel Amorto. Senão não é comigo que você vai falar, não. Você vai falar com esses dois aqui, não é comigo, não. Eles já estão com o crucifixo na mão e um balde de água benta. Não é comigo que você vai falar, não, com esses rapazes aqui. O presidente, passar o nome direitinho aqui para ti. Garcia Moreno. Ele consagrou? Consagrou. Uma das revelações que Santa Margarida de Alacoque recebeu de Jesus disse que para que a França, o rei da França, deveria consagrar a França ao Sagrado Coração de Jesus, e que isso pediria um mal maior. Não foi feito, e o que aconteceu depois? A Revolução Francesa. Que praticamente destruiu a França. Todo mundo em Deus a Revolução Francesa, né? Todo mundo em Deus. Aliás, todo mundo em Deus as macacadas, não sei se vocês já perceberam. Foi só a França, não. A França quebrou o mundo naquela época ali. A França quebrou o mundo, né? A parte financeira, todo mundo ficou completamente... Vamos lá. Mau agouro. Pois é. Eu disse que era ruim. Aí, olha só quem vem lá. 1634. Aparição de 2 de fevereiro de 1634. Ela entregou, vejam bem o que foi que ela fez. Nossa Senhora entregou, estava com o menino Jesus, entregou o menino Jesus na mão da freira. Aí, ele, o menino Jesus, nos braços da freira, revelou o seguinte: essa vale o seu joinha, vale o seu favorito, vale um compartilhamento no Facebook. Olha o que ele diz, gente. Isso aqui já é século XVII.
Já é século XVII. Olha o que ele diz aqui. O dogma de fé da Imaculada Conceição de Maria será proclamado quando mais combatida estiver a igreja e encontrar-se cativo o meu vigário. Do mesmo modo, será proclamado o dogma de fé do trânsito e assunção em corpo e alma aos céus de minha mãe Maria Santíssima. No século XVII, ele previu, ele já avisou, nem previu, ele avisou a proclamação desses dois dogmas. Vocês estão entendendo, gente? O quanto isso aqui é sério? E vocês estão entendendo que essas previsões, elas têm detalhes fortíssimos. Não, vai ser proclamado um dogma. Não, vai ser proclamado esse e esse. E foi exatamente o que foi proclamado. Olha aqui outra que merece o seu joinha e merece o seu favorito. Na última aparição a sua fiel serva, em 8 de dezembro de 1634, ao falar da decadência do clero, presta atenção? Ao falar da decadência do clero no século XX, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo que o clero está em decadência não é a minha pessoa, não é o São José de Glógoras que está por aí falando que é nós. Nossa Senhora que fala essas coisas. Se Nossa Senhora você não concorda, brigue com ela. Não tem nada com isso. Mas, ela diz assim: os sacerdotes, a partir do século XIX, deverão amar com toda a alma. Deverão amar com toda a alma. Olha o nome da figura. Ela está em que século aqui? 17. Ela previu para que século? 2 séculos antes. Qual é o nome da figura? João Maria Vianney. Os sacerdotes, a partir do século XIX, deverão amar com toda a alma João Maria Vianney. Um servo meu que a bondade divina prepara para com ele, eu estou todo arrepiado aqui dos pés à cabeça, para com ele agraciar aqueles séculos como modelo exemplar de sacerdote abnegado. Vocês estão entendendo aí o quanto isso aqui é sério? O Curadares. O Curadares é assim, não tem o que a gente falar de Curadares, né? Curadares se todos os padres fossem como Curadares, o mundo era céu na terra, gente. Era céu na terra. Bom, mas vamos rezar pelos sacerdotes, né? Vamos rezar pelos sacerdotes. Muitos se esforçam, viu, gente? Muitos se esforçam para ser como Curadares. Isso aí, graças a Deus, não são tantos como foram, mas hoje ainda existem. Tá? Aí ela diz assim: em seu testamento espiritual, Madre Mariana de Jesus, falando da ligação das concepcionistas com os franciscanos, afirma a suas filhas: quem pretender prescindir de Francisco e Beatriz, que é a fundadora das concepcionistas, né? Santa Beatriz Silva, né? Não pertencerá à real e verdadeira ordem concepcionista franciscana. E, portanto, nem este Santo Pai Francisco, nem a Santa Beatriz as reconhecerão como filhas. Ela subirá aos altares no século XX. Ê, Lelê! Gosto é assim. Só faltou dizer que o São José ia ser chamado de satanista para completar a previsão todinha. Vamos lá. Para quem gosta de dizer que a Igreja Católica detesta a ciência, né? O Glugli, né, aqui diz que o tal do presidente lá que tu falou, né, diz assim: é notável por seu conservadorismo, extremamente católico, por sua rivalidade com fulano de tal. Sob sua administração, o Equador se tornou o líder nos campos das ciências e alta educação na América Latina. Então, nossos líderes aí que estão procurando um modelo, eu acho bom estudar a história dele. Inclusive, né, a nossa liderança no Brasil também são exemplos, né, de esculhambação. Para indicar
o agente da crise tão catastrófica que descreve em suas profecias sobre os séculos XIX e XX, Nossa Senhora do Bom Sucesso se refere às heresias em geral e às seitas, ou simplesmente à seita. Essas heresias ou seitas teriam poder para estender suas garras desde o recinto sagrado do templo até o lar, influenciando perniciosamente todos os campos da atividade humana. Você sabe de que seita estou falando aqui? Comunismo. Comunismo. La Revolución. Né? Viva a Revolución! Aquele vagabundo de barba lá que chamam de herói. Né? Eu quero que tenha algum rapazinho de vermelho vestido agora me assistindo no YouTube para eu dizer, ó, Che Guevara é um vagabundo. Certo? Manda ele vir resolver comigo. Se bem que... Não, você pode ver os pronunciamentos de Che Guevara. Um assassino sanguinário que chega na ONU em 1964 e diz que sim, nós fuzilamos e vamos continuar fuzilando. E venha para frente, você vê como eu meto bala. A nossa luta é uma luta até a morte. É. Um assassino que, de tão problemático, de tão psicopata, de tão com sede de sangue, nem Fidel Castro queria mais ele em Cuba, nem o próprio movimento de Rússia queria mais ele, né, perto dele. Por que vamos fazer com o cara? O cara estava voltando para Cuba, Fidel Castro em rede nacional no rádio, uma carta, suposta carta, onde ele dizia que não queria mais a cidadania cubana. Para o quê? Para durante a viagem ele voltar para Cuba. Não o cara para onde aqui. Que na verdade eu prefiro entender que Fidel Castro exportou ele, né? Para fazer esculhambação em outros lugares. Bom, veja isso aqui. Aí vem uma administração, certo, doutor Paulo Silva? Vem uma administração no auge da sua coerência, no auge de um embasamento histórico, social, né, e filantrópico e político, etc. e tal, e me faz um cuca. E me bota o nome de Che Guevara e eu quero que alguém me explique isso. É porque, eu vou te explicar. Vou fazer com uma tese científica, um estudo científico aqui para você. Aí me disseram o seguinte, o prefeito Roberto Cláudio até agora só fez tirar o nome do Cuca Che Guevara. Se ele fizer só isso para mim, eu vou rezar um texto para ele o resto da vida dele. É porque é o seguinte, Che Guevara não matou ninguém da família dela. É por isso. Se tiver algum pejoteiro assistindo, escute o que esse rapaz disse. Tu acha que pejoteiro assiste algum tema falando de aparição de Nossa Senhora, amigo? Tá bom? Vamos pro... Como diz o Frates, né? É o sussurro dos possuídos. Né? O Frates chama de sussurro dos possuídos. Vamos lá. Aí Nossa Senhora diz assim, ó. Extravasarão as paixões. Vamos ver se vocês conseguem reconhecer isso no dia a dia. Extravasarão as paixões e haverá total corrupção dos costumes por quase reinar Satanás, o qual visará principalmente a infância, a fim de manter com isso a corrupção geral. Ai dos meninos desse tempo, dificilmente receberão o sacramento do batismo e da confirmação. A seita, havendo-se apoderado de todas as classes sociais, possuirá sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos, que perderão as crianças. Nesse tempo infausto, mal se encontrará a inocência infantil. Hoje, total. Pelo amor de Deus. Desta forma, perder-se-ão as vocações para o sacerdócio e será uma verdadeira calamidade. Aí ela diz, prestem atenção, eu vou puxar até uma cadeira que sentar aqui. Filma eu. Ai, Jesus. Bom, preste atenção aqui, ó. A atmosfera
saturada do espírito de impureza, que, à maneira de um mar imundo, correrá pelas ruas, praças, logradouros públicos, que não haverá almas virgens no mundo. A delicada flor da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, luzirá de longe. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, só para a gente se situar. Lá para o inferno. Nossa Senhora aqui não está falando de membrana não, viu, meninas? A membrana é o de menos. Nossa Senhora está dizendo coisa muito pior. Não haverá mais almas virgens. Ou o que é que ela está querendo dizer com isso? Que não vai haver mais pureza. Todo mundo vai ter malícia. Século XX foi isso. E agora está piorando. Ou seja, não se vê mais almas virgens no mundo. Por quê? Porque as meninas... Eu estou falando das meninas por causa da membrana, tá? As meninas, muitas delas têm em si a sua membraninha, mas agem como se nunca tivessem tido. Os meninos agem como cavalos. Os meninos agem como se tivessem como se tivessem que uma competição, né? Vocês entendem? Então, isso aqui é século XX. Até agora, quem achar algum erro de alguma dessas previsões aqui, pode me dizer, que eu mando para o Vaticano. Você vai ser famoso. Me diga algo aqui que ou aconteceu, ou não está acontecendo ainda. Aí ela diz assim, isso aqui é século XVII. Vocês pensam que acabou? Quanto ao sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a igreja, olha a comparação linda, né? Sacramento do matrimônio que simboliza a união de Cristo com a igreja, será atacado e profanado em toda a extensão da palavra. Impor-se-ão leis iníquas, com o objetivo de extinguir este sacramento, facilitando a todos viverem mal, propagando-se a geração de filhos mal nascidos, sem a bênção da igreja. E vocês estão entendendo o que é isso? Irá decaindo rapidamente o espírito cristão. Gente, isso é muito sério. Apagar-se-á a luz da fé, até se chegar a uma quase total e geral corrupção de costumes. Acrescidos ainda os efeitos da educação laica. Isso será motivo para escassearem as vocações sacerdotais e religiosas. Neste tempo, o sacramento da extrema unção, que mudar de nome, né? Aqui ainda era extrema unção. O sacramento da extrema unção, posto que faltará nesta pobre pátria o espírito cristão, será pouco considerado. Ninguém dá mais extrema unção. Hoje a gente vê muito isso. Existem padres que não dão mais a unção dos enfermos, mas extrema unção. E tem padre, olhe, tem padre que dá sem intenção. Todo sacramento que é dado sem intenção é o quê? É inválido. O padre pode até não acreditar, mas ele tem que ter intenção. Pronto. Não, hoje tem muitos padres que não têm intenção, porque se tem uma missa que um padre consagra tapioca e água de coco, ele não... Eles estão deixando de lado porque eles passaram a não acreditar mais na extrema-unção. A extrema-unção, gente, ela era essa palavra, extrema unção. Ou seja, era nas últimas.
Está amarrado aqui. Hoje em dia, quando virou a unção dos enfermos, as pessoas dão... você vai fazer uma viagem, você vai fazer uma cirurgia, estão dando a unção dos enfermos hoje. Não estou aqui questionando se é certo ou se é errado isso daí. Mas não é também o problema da extrema-unção em si, do sacramento. O problema é geral. O problema é que os padres, eles simplesmente não têm mais a intenção geral. E digo mais, existe um porenzinho, tá? Meu irmão está terminando. Nem tem. Já terminou lá a crisma. Existe um porenzinho, tá? Escuta o que eu vou dizer. Alguns padres, hoje em dia... Até amanhã. Existem alguns padres, hoje em dia, que pensam que estão ordenados, mas não estão. Existiram ordenações inválidas que estão dando bolacha para o povo comer. Gente, isso é muito sério. Entendam, quando um bispo não tem intenção, não tem sacramento. Ele pode não acreditar, mas ele tem que ter intenção. Se eu não acredito, eu estou aqui com minhas dúvidas. O milagre lantiano não foi isso? Corpus Christi não foi isso? Foi. Eu tenho aqui uma dúvida no meu coração. Será que é mesmo, Senhor? Será que é mesmo? Eu vou celebrar, eu tenho uma intenção. Ele vai lá, celebra e é. Agora, quando não tem intenção, não vale, não funciona. Vocês conseguem dizer e botar a mão no fogo por todos os sacerdotes que a gente conhece no mundo hoje e dizer que todos eles têm intenção de aplicar o sacramento? Infelizmente não. Isso é muito triste. E é muito preocupante. Tá? É muito preocupante. Só dizer uma coisa para vocês. A CNBB diz, olha, o óleo santo para o crisma, né, para a unção e tudo mais, o óleo santo é um óleo do tipo lá de oliva, né, tem que ser aquele óleo. Aí a CNBB diz assim, pode ser um óleo da sua região se você não tiver de oliva. É difícil. A CNBB, se você olhar a fórmula do crisma, tal qual está nos documentos da Santa Sé, e olhar a fórmula da CNBB, preocupa. Vocês estão entendendo? Preocupa. Eu não estou dizendo que os sacramentos que a CNBB, da fórmula da CNBB são inválidos, mas preocupa. Preocupa sim. Aí você, junto com a falta de fé dos padres, junto com a falta de intenção dos padres, gente, isso é uma calamidade muito maior do que a gente acha. Muito maior. Eu digo e repito, o Papa, por decreto, volta o latim na hora que ele quiser. Volta ou não volta? Volta. O Papa, por decreto, bota o padre de frente para Deus na hora que ele quiser. Bota ou não bota? O Papa, por decreto, anula o Vaticano II. Se fosse o caso, eu não quero que anule. Não é essa a minha intenção. Anula ou não anula? Anula. E a falta de fé, por decreto? Ele anula? Essa não anula. Porque a gente já vem há décadas. Vamos para frente para a gente acabar aqui. Aí diz assim. Vou parafrasear o meu amigo Davi. Quem dera hoje tivéssemos Paulo VI. Eu estou com ele e assino embaixo, meu amigo. Quem dera hoje tivéssemos Paulo VI. Não é porque Paulo VI, entenda, pelas coisas que a gente... Essas frases... Gente, entenda, quem estiver assistindo, aqui, nosso grupo não é nem de longe sede vacantista, nem de longe tradicionalista. Nós não somos assim. Agora, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Tá? Bom, olha aí o que ela vai dizer aqui. O mesmo sucederá com a Sagrada Comunhão, mas... ai, quanto sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios públicos. Vocês estão entendendo isso aqui ao século XVII? Muitos e enormes sacrilégios públicos e também ocultos de profanação
da Sagrada Eucaristia. Meu Filho Santíssimo ver-se-á jogado no chão e pisoteado por pés imundos. Eu estou todo arrepiado aqui, gente. Porque as pessoas, quem não conhece, quem não sabe, o São José, ele tem um apreço enorme pela sacralidade diante do Santíssimo Sacramento. Nós temos aqui que todas as nossas adorações, isso aqui é nosso, nós não mandamos ninguém fazer, ninguém está mandando ninguém fazer isso aqui, tá? Isso aqui é São José. Eu não vou ler mais aqui também não. No São José, nós temos o seguinte: nossas adorações são silenciosas, contemplativas, e nós sempre rezamos a ladainha em reparação do Santíssimo Sacramento. Sempre. Isso é nosso. Tá? Isso é nosso. E algumas outras orações diante do Santíssimo Sacramento, orações prescritas da igreja. Eu fico muito triste quando às vezes, até comentei isso com o André, é uma coisa generalizada, quando às vezes a gente vai em lugares que tem adoração e as pessoas deixam Jesus lá e ficam se adorando diante de Jesus. Olha, abraça o seu irmão, porque o seu irmão, porque é isso, porque é aquele, porque é ela. E Jesus fica lá. Quem está adorando Jesus nessa hora? Ninguém. Jesus está, entre aspas, no chão. Como diz aquele videozinho lá, né? Aquele vídeo fortíssimo. Jesus está no chão. Jesus in the floor, né? Jesus está, né? Não é assim? Como é que é a tradução em inglês, tu que manja? Jesus está no chão? The ground, tem uma coisa assim que eu fico... Gente, aí está lá Jesus exposto, a gente chega no... Esse menino aqui, ele é inglês, viu, para quem não sabe. A gente chega na adoração e tem um monte de gente, ou que está conversando, ou que está partilhando na hora da adoração. Gente, a partilha tem um momento, é um momento importantíssimo. No São José temos partilha, sim senhor, mas existe uma hora para partilha. Existe um momento para partilha. Debaixo do céu tem momento para tudo. E aquele momento diante do Rei dos Reis é o momento para adorar o Rei dos Reis. Mas não vamos só adorar, vamos pedir. Mas é dirigido a Ele. É dirigido a Ele. Porque as pessoas, até na adoração eucarística, existe antropocentrismo. Até olhando para Jesus, o centro sou eu. Vocês entendem? Jesus estiver diante de vocês de novo, aprendam a adorá-lo. Adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo, eu estou diante dele, físico, corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a fé católica. Eu só posso dizer aquilo que é a fé católica. Corpo, sangue, alma e divindade. Está lá diante de nós, obediente a nós. Muitas vezes um safado. Muitas vezes um desqualificado. Que é isso? Um desqualificado, mas que tem a unção sacerdotal. Que quando professa aquelas palavras, não precisa nem dizer de novo. Jesus já está lá. Jesus está lá. E nós chegamos diante do Santíssimo Sacramento tratando ele como nada. Nada. As pessoas nem se ajoelharem quer mais, hein? Não é verdade? Se ajoelham, mas não. Porque Deus... Não encosta o joelho no chão. Eu pergunto, estão fazendo o quê? Se não estão se ajoelhando. Você tem que ser humilde na frente dele. Ele é o Rei dos Reis. Se você não faz isso, então a essência de Jesus na sua vida não existe. Não existe. Eu gosto desse rapaz. Conheci ele hoje, viu? Conheci ele hoje. Ele é um rapaz da comunidade aí. Ministro da Sagrada Comunhão. Vamos dizer ministro da Eucaristia, que o povo com vixe, né? Ele é entendido de liturgia, né? Eu vi ele falando umas coisas lá, né? Eu disse assim, vixe, meu irmão, esse cara vai dar aula lá no São José. Eu vou achar bom. Graças a Deus tem gente boa. Oi. Uma coisa que eu penso de vez em quando, que você falou que as pessoas não se ajoelham, né? De vez em quando eu falo assim, não vou me ajoelhar porque eu estou com o joelho machucado. Mas isso acontece comigo, mas mesmo com o joelho machucado eu penso, a dor de Jesus foi muito maior, a minha não vai se comparar dele. Então o meu joelho vai ser sacrificado em nome do Senhor. Todo joelho se dobrará ao Rei dos Reis. E todo é o quê? Quando ele diz todo, ele quer dizer o quê? Todo. Não, mas não é bem assim. Ele quis dizer, né? Teve algumas pessoas lá que dizem assim, eu tenho um problema no joelho. Eu disse assim, eu não tenho os ligamentos, os meus são rompidos, os dois, o tornozelo também. Não é porque você tem uma dor. Tá aqui o meu, eu me ajoelho
e me ajoelho, eu tenho um problema aqui na coluna e não é por isso. É Cristo. Olha, isso é tão importante. Coloquei uma foto agora no Facebook esses dias. Os meninos aqui viram, alguns aqui viram, que era o Papa Emérito Bento XVI, com toda a doença, com toda aquela idade, né, andando de bengala agora, diante, não estava nem o Santíssimo não, era só dentro de uma capela, do sacrário, tinha acabado de celebrar a missa para os ex-alunos dele, e estava lá de joelhos, de joelhos. Para quem não sabe, o Papa Emérito não tem a cartilagem dos joelhos, tá? Das articulações, ele não tem a cartilagem. Ele andar, ele dá um passo para frente, é uma dor terrível. Agora, imagine você se ajoelhar. E nem estava o Santíssimo exposto, hein? Nem estava. Mas ele estava diante do altar. O que é o altar? Segundo Santo Ambrósio, segundo o Catecismo, o altar é o próprio Cristo. O altar é Cristo. O que é a toalha? É a mortalha, é o sudário. Hoje perdeu o costume, né? Tem missa sendo celebrada sem toalha. Não aqui. A galera, eu faço assim, o pessoal olha, acho que eu estou... Não, pelo amor de Deus, aqui na Nazaré, graças a Deus, né? Não estamos mal com relação a essas coisas. Tem padre celebrando a missa de camisa de botão, sem paramento. Sabe, gente, você sabe qual é a desculpa? Gelou. Dessa vez eu vi. A desculpa é, mas Jesus era mendigo, Jesus era pobre. Jesus era pobre. Se Jesus era pobre, Jesus comia com os pecadores. Quem somos nós? A igreja tem que ser atuante no mundo. O padre não. Quem já viu o padre andar de batina? Não, o padre não pode querer ser diferente. O padre tem que andar de camisa de botão, tem que ir para o carnaval junto, porque para ele sentir, ele tem que cheirar povo. Gente. Peraí, rapidinho. Tem até uma tirinha na internet, né? Que é o padre no local e uma mulher perto dele. Aí ela olha pra ele chegando, ele olha que gatinho. Será que ele tá olhando pra mim e tal? Aí quando ele chega perto dela, oi, eu sou um padre. Que falta faz a batina. A mulher não vai saber diferenciar. Ninguém vai saber diferenciar se é um padre ou uma pessoa normal. De Júnior. Bem, o Papa João XXII condenou essa heresia, que foi a heresia dos franciscanos espirituais. O próprio São Francisco, por mais que ele fosse humilde, por mais que ele fosse uma pessoa desprendida, lá na frente do sagrado, ele tinha a devoção dele. Não podia estar algo de ouro, mas ele tinha a devoção dele. Tem um detalhe. Quando ele podia... Sim. Quando o São Francisco podia, quando ele tinha oportunidade... Peraí. Entendi, cara. Quando ele tinha oportunidade, ele dizia, no altar de Deus, o melhor. São João Maria Vianney, né? Ia comprar... aquelas penitências de São João Maria Vianney, a pobreza de São João Maria Vianney. Ia para Paris, era só beca de primeira, meu amigo. Né? Só beca de primeira, casula linda, casulas douradas maravilhosas. A gente, gente, se vocês puderem, vocês vão olhar bem aqui do outro lado da rua, vocês entram na igreja aqui, tem um relicário de São João Batista Piamarte, vocês vão ver os paramentos litúrgicos dele. Veja os paramentos, coisa mais linda. É lindo. São João Batista Piamarta tinha um amor pela liturgia, coisa enorme. Tá? Uma coisa belíssima. Está lá os paramentos dele, para quem quiser ver. O povo passa por lá, passa por outro, passa por lá, passa por outro. Está lá. Para quem não sabe, eu aprendi isso daí semana passada. Relíquia de categoria 2. Né? Aprendi semana passada isso aí. Tem a 1, a 2 e a 3. Paramentos, e pedaço de paramento é a 3. E o pedaço do osso, do cabelo, ou o órgão inteiro é a primeira. Né? Bom, gente, é isso. Nossa Senhora, eu vou dar aqui um
um stop aqui. Agradecer a galera do YouTube, vale seu joinha, vale seu... Eu não sou o Zé Graça, não vou parar de ficar imitando o Zé Graça, né? Mas a galera que puder compartilhar, para que mais e mais pessoas fiquem sabendo dessas nossas formações, a gente agradece aqui a paciência do pessoal que estiver assistindo os nossos vídeos enormes. Beleza? Deus abençoe você.